Boa noite. Estamos aqui uma noite poética, uma noite para tratar de poesia, de quem faz poesia e entende de poesia. A nossa convidada que estará aqui logo mais, a professora e poeta Antônia Herrera. Este projeto que nós estamos aqui hoje apresentando é intitulado Mensageiros de Versos, um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, a lei de apoio aos fazedores de cultura. E desse trabalho nós iniciamos com momentos de videoaulas de poesia, dedicamos um tempo, um espaço para a literatura de cordel e também destinamos ao projeto algumas lives, momentos com escritores baianos, porque este trabalho deu um enfoque à poesia produzida aqui em terras baianas. Então está no ar Mensageiros de Versos, com esta live falando de poesia. Boa noite, pessoal. Assim como Edmar, sou um dos mediadores da live e do projeto. Hoje receberemos uma convidada muito ilustre, professora, poeta. Eu vou ler uma pequena introdução do que ela faz, para termos uma noção. Antônia Torreão Herrera possui doutorado em Letras pela USP, é professora titular da Universidade Federal da Bahia, onde ministra disciplinas de criação literária, pelas quais já passaram diversos nomes da literatura baiana, como José Inácio Vieira de Melo, Lívia Natália, Mônica Menezes, entre outros. Ela possui mais de 400 poemas inéditos e publicou o livro Babel. Na passagem dos seus 50 anos de docência, da celebração dos seus 50 anos de docência na UFBA, publicou esse livro, intitulado Babel, que mais adiante falaremos um pouco do que se trata. A nossa convidada, além de ter essa experiência no ensino, também tem a experiência em ministrar disciplinas de criação literária, ministrar oficinas de criação. Então, para nós será muito rico esse diálogo. Você que está inscrito no curso Mensageiros de Versos, com certeza terá um panorama muito legal de uma pessoa que tem bastante experiência nessa área. Agora, nós vamos chamar a professora Antônia Herrera, que falará um pouco sobre sua trajetória. Boa noite, Pro. Como está? Boa noite, Robert. É um prazer estar aqui convidada com vocês. Estou bem. E que essa noite seja uma noite de alegria e de poesia. Nós que agradecemos, é muito bom tê-la conosco. Vamos falar um pouco de sua poesia, desses passos nas oficinas de criação. E agora a Mal vai fazer uma pergunta para que a senhora inicie falando um pouco. Então, professora, é assim que a gente deve mesmo lhe chamar, né? Professora. E tem uma caminhada importantíssima, trabalhando com literatura, com teoria literária, com escrita criativa e, ao mesmo tempo, poeta. E é justamente essa pergunta aqui que não quer calar. Se ser poeta, quando se é um professor de teoria literária, se esse trabalho interfere na criação, no seu caso, ou se a senhora trabalha procurando deixar a poesia fluir, primeiramente, sem se ater a essa técnica que o seu trabalho de teoria literária lhe proporciona. Edmar, é uma pergunta interessante, porque essa pergunta ela aborda o nosso projeto de pesquisa coletivo, do qual participa eu, professora Evelina, professora Lígia Teles, Evelina Arroz e Lígia Teles. Eu fiz esse projeto em 2000,
no ano 2000, que começou como escritor e seu duplo, que era o docente e, ao mesmo tempo, escritor criativo e docente de ensino superior. E depois, alguns anos depois, a gente modificou o título para O Escritor e Seus Múltiplos, Migrações, exatamente porque tem vários aspectos múltiplos nesse escritor, que é ser docente de uma universidade, ser crítico e teórico, ou seja, produz ensaios, e, ao mesmo tempo, ser um escritor criativo. Tudo que a gente faz na vida inclui o nosso olhar e a nossa palavra, a nossa linguagem. Em qualquer coisa que a gente esteja envolvido, a gente está envolvido com o nosso ser, e o nosso ser é constituído de palavras. Então, isso que é o modo que nós, como os professores, também temos esse olhar para o aluno, para o aprendizado, para o ensino, e também temos o olhar para a poesia no momento em que a gente, digamos, ensina e tenta fazer uma análise, né, da própria poesia, né? Professora, no seu trabalho, com certeza é importantíssimo que o aluno conheça, né, as formas fixas na poesia. E, lendo seus poemas, eu percebo que a senhora trabalha com essa liberdade formal, embora a gente veja que há um ritmo, né, um fôlego nos seus poemas, e isso especialmente em Babel. Um ritmo mas é uma poesia que não está atrelada a alguma das formas fixas. Eu queria que a senhora falasse a respeito. Da forma fixa ou da forma do verso livre, né? Isso. Certo. Assim, por exemplo, você está aí do lado de um grande sonetista, que é o Robert. Eu fiz alguns sonetos, confesso que com alguma dificuldade, porque a minha poesia ela sai mais assim, num ritmo que muitas vezes não está ligado ao ritmo de uma forma fixa, né? Então, o ritmo dela, ela se impõe, apesar de que eu tenho alguns sonetos com, acho que 8 sílabas, né, Robert? E tem alguns sonetos também com decassílabos, uns 5 sonetos para os olhos que eu fiz, mas que eu confesso que deu muito trabalho esses sonetos. E eu me sinto melhor na forma mesmo livre, né? Em que sai aquelas imagens. Eu acho que a minha poesia, principalmente, é muito imagística. Ela tem muitas imagens que saem assim de uma maneira muito, muito espontânea. Certo, correto. Diga. Já que a senhora falou de soneto e Edmar também, eu quero ler um soneto que a senhora escreveu, que tem 6 versos, que é um soneto que eu gosto muito, já recitei em outras oportunidades, e se chama Seu Nome, para já termos uma noção da lírica de Antônio Herrera. Seu nome. Se pronuncio o seu nome, as letras se me engasgam, retornam em refluxo as vogais feito bolhas. Então desfaço, e busco outros olhos e bocas a atribuir seu nome e esfacelar seu rosto. Se no ar digo seu nome, saltam palavras soltas, sílabas, vagalumes. Não digo seu nome, e planto no alfabeto a boca do silêncio. O soneto Seu Nome, de Antônio Herrera. Eu fui seu aluno nas disciplinas de criação literária e pude acompanhar um pouco dos processos de criação e de como funcionavam as disciplinas antes da pandemia. E agora, na pandemia, eu acompanhei também um pouco como a universidade teve que se reinventar para dar conta desse novo cenário. Nosso curso, o Mensageiro de Versos, é todo realizado virtualmente. Eu gostaria de saber como a senhora fez, o que a senhora teve que fazer, como a senhora avalia esse novo cenário para as disciplinas de criação literária. Agora que a universidade... Para mim,
Tá virtualmente. Tá cortado, viu? A senhora não conseguiu ouvir? Não, você parou aí, o nosso curso Mensageiro de Versos. O nosso curso é totalmente virtual. Eu gostaria de saber como que as disciplinas de criação literária estão lidando agora com esse cenário virtual. Então, Robert, eu tenho 51 anos, né? O ano passado foi o lançamento de Babel, como você falou, no meu cinquentenário da UFBA. Eu tenho 51 anos de UFBA, esse semestre eu estou dando o meu último semestre na UFBA. Ano que vem eu irei me aposentar. E as oficinas de criação, a gente teve que fazer realmente uma adaptação. Apesar de eu já ter feito até com jovens fora da União, assim, também para oferecer meu trabalho, né? E deu certo. Agora, eu acho que a disciplina que sofre mais é a disciplina de criação, porque ela tinha uma dinâmica que necessita muito dos corpos, da presença, do olhar, da interação, do cafezinho, né? Que eu levava para a sala de aula. Então, a gente vai adaptando, vai fazendo algumas... as técnicas que a gente usa podem ser as mesmas, mas falta o quadro negro, falta o cafezinho, falta a circulação. A gente sempre estabelecia a sala em círculo, o que é muito importante, porque... Interrompemos quando eu estava fazendo a pergunta à professora e eu vou tornar a perguntar como que as oficinas de criação literária na universidade foram afetadas justamente por esse momento pandêmico, por esse momento do virtual. A universidade está com aulas virtuais. O nosso curso é virtual. Professora, como que as oficinas têm se reinventado nesse cenário? A palavra é essa mesmo, Robert. Tem se reinventado, porque na disciplina que eu dou sempre uma disciplina de teoria e uma oficina de criação. A oficina de criação, ela normalmente ela só tem muito sentido quando ela é 4 horas seguidas, para a gente produzir, fazer a motivação das técnicas. E quando, com a aula virtual, nós perdemos aquele movimento circular, ela com vídeo aberto, a gente não pode ver. Alguns têm problemas com a internet para ficar com áudio e vídeo aberto. Então, mas a gente tem conseguido, né? E no semestre suplementar, eu dei uma disciplina sobre romance com a professora Mirella e a professora Lígia. No semestre agora anterior de 2021, eu dei o poema e agora estou dando conto. Está acontecendo. Os alunos ficam entusiasmados. A gente sente um pouco aquela falta do cafezinho, da conversa ali, mas está acontecendo. Que bom, é necessária essa reinvenção, mas tomara que em breve, com a vacinação, possamos voltar para o presencial. Ok. Falamos um pouco sobre Babel, mas também não aprofundamos, vamos falar mais sobre ele. Inclusive, para você que está inscrito no curso Mensageiros de Versos, e você também que chegou por outros meios, nós do curso realizaremos sorteios de alguns exemplares do livro Babel, de Antônio Herrera. E eu vou pedir para a professora falar um pouco sobre o mote principal, essa coluna central do poema, e também ler algum trechinho para que possamos conhecer mais a obra. A ideia central do poema foi o mito de Babel, né? Uma torre que está um pouco representada aqui na capa, né? A consoante segura a torre, que é o A, que é a vogal. Eu tenho uma teoria de que as consoantes são apenas pontos de apoio, que as vogais é que trazem os significados, né, das palavras. O outro B também apoiando para a terra, e então realiza uma espécie de desobediência, e o L, que na verdade como a gente estuda como uma consoante, mas aqui ele é uma semivogal,
que é produzida como U, pronunciada como U, Babel. E aí representa na capa esse L final, veja como um U, ele é um L que tem um formato de U também, ele representa o desmoronamento da torre, né? Então, o Babel é a torre que fez com que os homens não se interferiu na comunicação humana. A comunicação humana é feita por palavras e por reconhecimento de palavras. Então, quando eu digo assim, muito rapidamente, a lua nasceu, a gente vai imediatamente para o significado de a lua nasceu. Mas a gente não se apega à palavra lua nasceu, ao som. A gente apenas fica com sentido, muitas vezes pega só um pedaço da palavra, já compreende, e aquela ponte vai ruir, aquelas palavras vão cair, digamos, no abismo. A Torre de Babel, quando ela impede a comunicação, a minha ideia foi que ela tornou o signo em pé, colocou o signo em pé. Então, ele começa a ser perceptível. Então, ele possibilita a poesia da língua. E aí é uma homenagem, esse poema é uma homenagem à língua portuguesa, com todos os seus mistérios e todos os sua poesia, seu fio de poesia, né, que é muito grande, é uma língua riquíssima, e eu trago aí um emaranhado de pensamentos da minha história com a palavra, né? As palavras que eu li, que eu ouvi, que eu declamei, que às vezes ficam presentes e saem na poesia, né? Se fazem presente e vão figurar como imagens na poesia. Então, Babel é isso, é como eu digo na introdução, né? Eu acho que a introdução explica bem para o leitor, né? Na apresentação, quando eu digo que é um texto mítico, filosófico, poético sobre a língua portuguesa. E para o móvel primeiro foi Babel mesmo, para então direcionar essa criação artística, né? Aí tem trecho de poetas, toda a parte que está em itálico significa citações de poetas ou de algum filósofo, mais de poetas, né? Ou de algum escritor. Professora, a senhora falou aí a respeito da palavra. 6. Né? Pronto. Bem interessante. Vou ler aqui um poema curto seu, chamado Vida, e diz: sou vísceras no fundo ocre dos meus órgãos, sou sinais na superfície lisa da minha pele, no prazo de criatura, sou sangue e palavra. Essa consciência, né? Sou sangue e palavra. Muito lindo esse poema. E eu percebo que a senhora conseguiu realizar o poema. Ele não tem mais nada a pedir aí de complemento. É um poema curto, né? Poder de síntese. E, ao mesmo tempo, um poema longo, com grande fôlego, como é o caso aí de Babel. E onde é que a senhora gosta de trabalhar mais? É nesse poema curto, que consegue dizer, sintetizar, ou no poema longo, com essa abrangência que tem Babel? Ô Edmar, eu não sei, depende do momento. Tem uma série de poemas curtinhos, que são dísticos mesmo, né? Que eu tenho um aluno que sempre leu minha poesia e dialogou comigo, que gosta muito deles. E eu tenho poemas longos, e depois de Babel, o que eu fiz, alguns poemas soltos, mas eu fiz 2 longos poemas. Um que se chama Contracanto, que o tema é a música, uma música antes da música, e esse daí eu acho que pouca gente conhece, eu não sei se ele já está terminado, que eu comecei o ano passado, na pandemia, que traz um pouco esse tema do caos da pandemia, né?
Então, eu não sei, é uma coisa que é como o poeta lírico, né? É o momento, né? Não tem, assim, uma simetria, não tem uma constância de forma, né? De metrificação também. É de acordo com o momento, né? Certo. Aqui eu peguei do poema Existência também, uma parte, né? 2. Eu não estava lembrada nem desse poema Vida. Pois é. É de quem escreve muito. Então, diz assim: no princípio de tudo, a luz. No final de tudo, a luz. Nós, intervalo e travessia. Então, eu comecei a ler uns poemas aqui para selecionar o que ler, mas é difícil fazer uma seleção. Tem poemas, alguns poemas aqui que eu também espero ter tempo aqui poder ler pelo menos um poema mais longo e livre, e eu percebo a sua capacidade de trilhar por poemas que estão mais nessa linha de Paulo Leminski, poema curto e certeiro, um poema livre também mais abrangente, mas que não se perde. E aí eu volto para Babel, que aí já é para quem pode, né? Então, diante desse seu trilhar aí por esses caminhos, essas possibilidades e com sucesso, eu pergunto o que muitos perguntam, né? Agora deve ter aí uma quantidade de poemas que dá para fazer a publicação de um conjunto de livros, né? Um poemas ou por uma linha temática ou por um estilo, por um fazer. O que é que está faltando aí para que esses livros cheguem a nós? Rapaz, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Falta esse empenho mesmo, né? Falta se aposentar, talvez, né, Roberto? Será? Chegando aí o tempo de se dedicar à poesia, né? Com mais tempo. Né? Pelo menos se dedicar a publicar ela, organizar e publicar. Exato. Tem talvez isso mesmo, né? Se dedicar à própria poesia, né? Tem se dedicado à poesia. Dedicar ao que eu fiz, né? Isso, exatamente. Ela vai entrando aqui no computador, vai ficando aí. Nos papéis também, algumas nem estão passadas, né? Às vezes estão escritas no caderninho e ficam aí, né? Caiu? Não. Estamos bem. Nós estamos hoje aqui à mercê da internet. Pois é. Tem dita internet. Pro, mas já que a senhora falou sobre esse processo de algumas estão no caderninho, algumas estão no computador, fale um pouco sobre o processo de escrita de Antônio Herrera. Porque nós que estamos fazendo o curso de criação literária, o Mensageiros Diversos, estamos nesse momento de encontrar nosso caminho. Alguns escritores preferem escrever no computador, outros escrevem à mão. Como Antônio Herrera escreve? Olha, também não é uma coisa fixa, né? Às vezes acontece de eu estar deitada, sempre no caderninho com a caneta do lado, e vinha assim um pensamento, e aí eu sento ali, eu escrevo 1, 2 poemas. Às vezes eu sento no computador. Às vezes um verso que eu boto fora e coloco depois, que eu escrevo fora. Então, às vezes, tem assim um verso soltinho. Aí eu sei mais ou menos onde é que ele vai encaixar. Com o Babel, eu fiz primeiro canto 1, achando que era só esse. Quando terminou, eu digo, não termina aqui. Ele tem mais um canto. Aí fiz os 2. O 2, terminar... eu tinha terminado de uma maneira até muito bonita. E aí eu continuei. Eu tinha terminado assim: chamo Dante, seu mestre Vigílio, chamo Petrarca e todas as musas a proclamarem a última flor do Lácio, que é a língua portuguesa, a luz primeira, a língua mata, a agulha do norte a apontar no canal central, a viva voz da estrela viva, a acender na pirâmide de palavras a potência unificadora, a portuguesa língua
brasilianamente desbabelizada, Nadir e Zenit de todas as línguas, império de luz, éter de amor. Eu achei que o poema tinha terminado aí. E ele continua, inclusive o canto 2 continua. Aí eu cito Camões e entro com alguma coisa de Camões e eu continuo, né? O canto 2, com mais algumas laudas. E aí depois vem o canto 3. Aí eu determinei mesmo que seriam 10 cantos. E eles foram nascendo, né? Mas não nasceu logo assim com um projeto estabelecido, não. Começou com um poema meu, né? Que às vezes você escolhe com esmero palavras, eu derramo todas sem escrúpulos e as desejo. Isso são os primeiros versos de Babel. Enrequeço o cio, arrasto as ideias, finos fios, deitam pernas e alçam mãos, sem asas, com asas, recolho do ventre, do colo, nos dedos, aro o sentimento, sangra o pensamento, correm, alheias do ar, arrastam-se na terra sem regaço. Quero o vazio, o signo vazio, o buraco do não, do nada, 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 e as palavras nas águas. Do leito retiro o cesto vazio, cascatas de linhas. Bolhas e bolhas de ar desenrolam-se e ardem fogueadas. Dançam e dançam, touros rubros, touro em caminho de vida, palavra. Sopra o vapor de vida, da vida, e detém. Detém o sopro primeiro, a luz inicial, a carne no verbo, o pão, o linho, o som, a nuvem, a mão. O sopro primeiro, a vesícula e a pedra na vesícula, a lua e a mancha que se mira na lua. O nome, o verbo não nomeado, o inominado. O nome real da palavra, o real da palavra, o real do rei e da realeza. Da realidade que se desfigura e derrete o signo e se fenda, se abre, se escapa o jogo, se as letras se atritam, se, corta-se o ar. O ar se retira e é só túmulo e urbe úmido universo. Aí vem um versinho de bandeira. Quando perderes o gosto humilde da tristeza. Quando pulares na cerca e perderes a letra O. Não mais lamento. A realidade se empobrece e rasga diques e diques de seda e leite. Esse verso último não tem a letra O. Na letra O eu boto uma cifra. Aí depois vem o E, depois vem o I. Brincando com as palavras e com os elementos, desde o início, com os elementos de água, de ar, de fogo, né? E começou assim, enquanto você escolhe com esmero palavras, até um pouco do que Edmar perguntou, né? Eu não estou escolhendo dentro de uma técnica esmerada, rimando ou fazendo uma metrificação, elas chegam, né? Eu derramo todas, sem escrúpulos. E aí o poema vai se desenvolvendo. É isso. Foi muito bom a fala da senhora, nem quis interromper, mas havia caído. Mas como ficou salvo, a gente vai continuar um pouco até concluirmos e depois entra o vídeo na íntegra, né? Exato. Ok. Na verdade estamos ao vivo. O problema da internet é assim mesmo. Mas a senhora leu alguns trechos de Babel e tem um ritmo muito bonito. É um poema muito interessante. E para aqueles que querem ler na íntegra, podem encontrá-lo no site da EDUFBA, não é isso, professora? E nós aqui também do curso faremos um sorteio. Esse sorteio mais adiante, fiquem de olho, iremos divulgar. Mas para aqueles que querem logo comprar para ler o poema inteiro, podem achar no site da EDUFBA, a editora da Universidade Federal da Bahia. Eu quero ler mais um poema da senhora, intitulado Poema Alucinado. Vou botar uma lata d'água na cabeça e sair por aí gritando seu nome para mendigos e prostitutas que passeiam pisando leve nas estrelas. Vão imaginar que sou a louca que voltou de outrora para assombrar as noites insones. Vão zoar meu nome pela rua, que ao encontrar com o seu, vão os dois bailar em consonância com o bolero de Ravel. Vou carregar seixos e raios,
Vou furtar as cachoeiras que despencam pelos cabelos em negras gargalhadas. Vou riscar em fogo seu nome no ar que rouba o suspiro. Vou embrulhar com terra o ardor que se derrama no mar. E vou sorrir, sorrir. A louca botou a lata d'água na cabeça e saiu por aí dizendo seu nome, seu santo nome, em vão. Poema alucinado, gosto muito. Também gostaria de fazer um comentário acerca de um trabalho que Gabriela Lopes, que foi sua orientanda no doutorado, realizou. Babel é um livro repleto de referências, um livro que dialoga com muitas outras referências literárias. E ao mesmo tempo que dialoga, abre a oportunidade para que outros artistas, assim como Gabriela Lopes, que é uma artista plástica, conseguisse construir esse diálogo com as imagens. E desde já eu quero recomendar esse trabalho de Gabriela Lopes, que nós podemos até disponibilizar o link lá no ambiente virtual do curso, para que vocês observem como essa obra de Antônio Herrera, que é um poema, foi lida e entrou em diálogo com um trabalho que também foi selecionado pelo Lei Aldir Blanc, de Gabriela, que ilustrou grande parte desses poemas, criou um diálogo mesmo com esse texto. Foi muito bonito. O que a senhora achou do trabalho? O trabalho dela foi lindíssimo, é um design, e é Salvador Pop, é uma leitura de Salvador Pop, pega um pouco o mito de Eurídice, que também aparece um pouco aqui em Babel, é só uma referência, e ela faz um trabalho muito bonito, eu acho que vale a pena. E tem uma coisa interessante, que a Gabriela entende muito de mídia, ela fez um trabalho ser visto em celular. Eu vi pela primeira vez em celular e disse a ela, adorei, achei lindo, mas eu vou olhar no computador. Ela disse, não, Pro, foi para ser visto em celular mesmo. Então é muito bonito. Então nós vamos aqui à leitura de mais um poema, passeando aqui pela poesia de Antônio Herrera. Robert apresentou um aqui, eu estou trazendo mais um, e em seguida vamos pedir também que Antônio Herrera apresente um poema para nós. Estou aqui com um poema Impacto. Os elos em cadeias tecem a teia que não é de aranha. História em pedaços. Como uma névoa, como um dormente na estrada de ferro abandonada. Cumpro uma pauta que não fiz. Uma fogueira acende fagulhas. Uma curva se desenha no espaço. Um galho se solta. Ordem e silêncio. Um lugar no tempo. Coisinhas e a vida dispara. A dor colhida já amadureceu. Todas as lágrimas congeladas são estalactites em cavernas estabelecidas. Nenhum ruído é estranho. Só o sopro que insinua no corredor. Convida a um trecho de vida. Trama um episódio na linha que se desenrola no cotidiano. Poucas seladas. Olhos vendados. Ouvidos blindados. Paladar interditado. Tato calcinado dos signos vazios. Rompe uma clareira na floresta. Córregos e rios. O mar ruge dentro. O vento acalma a noite perdida. Nada mais tem sentido. Outro poema lindíssimo. Qual foi o título mesmo desse, Mato? Eu estou lembrando de alguns diferentes. Impacto. Impacto. Eu lembro bem da trilha de trem, do corredor do cotidiano. Me causou um impacto. Lindo poema. Vou aproveitar aqui para ler mais outro. Agora eu já vou para um poema mais curto. E depois é com a senhora. Esse é extremo. Retorno
ao travo na boca, ao olhar oblíquo, ao primeiro beijo, às ruínas dos soluços, à servidão do desespero, ao corte e ao lampejo de um pacto extremo. Volto e ponho um fogo no rastilho. Lindo, lindo. Incendiária, né? É. Pois é. Volto lá e igual o Zé Inácio com Nero, né? Botei fogo no mundo. Algum motivo. Querido Zé Inácio. Então eu vou ler aqui um poema, já que vocês pediram, é um poema grande. Eu quero ver se a Mirella depois disponibiliza o texto que ela escreveu no Subleu, que causou muito impacto. Os meus filhos, por exemplo, falaram dessa leitura que ela fez, né? Dante em Desalinho. Noites insones, vejo como ser que derrama nos oceanos o vento que arrepia os meus pelos. Encontro-te na noite infinita, onde algas e rubras flores acendem o ardor de minha voz e o calor de minhas resinas. Quero-te como um ser que se desprendeu das eras e habita hoje meus sonhos e devaneios. Encontro-te na curva do planeta em demasiada extensão, nos entalhes do tempo, e espero o teu corpo no meu ombro, tua pele em minha nuca, o vapor de teu hálito na minha boca, o enlace do braço de todas as modulações. Um pomar inteiro de suma e polpa, de sal e salina, de delicada paixão, de beleza oculta e silêncio. Poeira e carne, pétalas aveludadas de branco extremo. Na linha do horizonte, costelas e músculos que se formam num corpo másculo e em concha me acolhe em rio profundo. Na cavidade de teu pensamento instalo um canal, uma haste, dunas de algodão. Décadas nos separam e salto nas trevas em busca de tua luminosidade. Sonho, cheiro, chuva e arrepio de velas, águas intensas. Amo-te a cada nova tentativa, a cada início de toque, de corolas e faíscas de ofertas. Tensão lunar, nervo selvagem na garganta, dedos abertos entre os tendões e a febre de um lírio que procuro, azul de anjos, serena destreza do estio. Dante em Desalinho. Céu e inferno se confundem. As leis do abismo estão acaso outras? Esse último verso é uma citação do Inferno de Dante, que ele termina um canto perguntando: as leis do abismo estão acaso outras? Com a Ana Paixão, eu acho que sim, né? Então, é isso. Dante em Desalinho, eu gosto desse poema, ele é muito forte, e você vê como minha poesia é cheia de imagens, né, Edmar? É isso aí. Muitas imagens. Bem evocando imagens, né, o tempo todo. Vou ler mais um poema titulado Afirmação. Não sou marujo, não tenho barco. Não sou lavrador, não tenho arado. Não sou astronauta, não tenho nave. Não sou folguista, não tenho trem. Não sou artista, não tenho palco. O não me constitui como falta e me preenche como palavra que arrebanho. Esses poemas que tem força. Onde você pegou esse poema meu? Eu mandei para você, foi, Robert? Foi, naquela lista. São eu tantos muito bons. É engraçado, eu gosto desse também. Vai preparando para publicá-los. A Gabriela vai me ajudar. Com a Gabriela o negócio sai. Que bom. Uma coleção. Tá bom. A senhora até falou dos 4 elementos e esse mote de escrever sobre um determinado tema acontece sempre nas oficinas. E um tema que sempre chamou atenção nas oficinas que participei com a senhora e também foi tema para uma coletânea que foi reunida a partir de um concurso que selecionou textos com essa temática dos 4 elementos. Nós aqui no curso Mensageiro de Versos usamos esse mote que a senhora desenvolveu para escrever poemas sobre esses temas. A senhora gosta desse mote
Fale um pouco sobre como eles são desenvolvidos nas oficinas. Eu estou até mostrando aqui. Esse aqui foi o logomarca do meu jubileu, que foi feita com os 4 elementos. Vocês estão vendo aí, né? O vento, a água, as folhas da terra, o barro do jarro, o fogo, né? Então, são os 4 elementos que nos constituem, que constituem nossa vida também nesse planeta, né? Então, esses elementos, a gente trabalha muito fazendo uma associação de palavras que estão ligadas ao elemento terra. Aí os alunos vão dizendo palavras, né? Limo, lama, barro, terra, folha, árvore. Os que estão ligados ao elemento ar, ao elemento água e o elemento fogo, né? E muitas vezes também as sensações que se ligam a eles, né? Por exemplo, o elemento visual está em todos os elementos, mas nem todos os sentidos estão ligados a todos os elementos. Alguns, o que tem mais, digamos, abarca todos, o interesse é o elemento terra. Então, a gente trabalha com isso e faz com que os alunos, a partir daí, criem poemas relacionados a esses 4 elementos, juntos ou em separado. Um poema, né, com tema água, com tema... E saem coisas muito bonitas. Já chegando ao fim, eu vou ler mais um poema, intitulado Poética. A impureza de meus versos provém de um estágio anterior da poesia, onde signos martelam na mente, atônitos sons que se dispersam no papel em letras desiguais, em coisa concreta como um bastão, em força de algoz e de condenado, em linha descosturada, sem bordado, sem margem, sem prumo e sem arremate, e que se consuma no ato final do ponto. A senhora lembrava desse? Eu não vi quase todo, cortou para mim. Eu só vi até um pedaço, mas lembrava mais porque mas lembrei. É muito bom. O primeiro verso mesmo eu me lembro muito, a impureza de meus versos. Provém de um estágio anterior da poesia. Bonito. Pois é, matéria-prima tem de sobra. Certo. Para lembrar, né? Eu vou também aqui ler o poema Signo, outro poema lindo. Uhum. Qual a força poética da palavra amor? Nenhuma, senão a atravesso com cardos e rosas, senão a salpico de sangue, senão a pronuncio ao vento, senão se anuncia a tragédia dos amantes, senão se prostra aos pés da cruz, a força poética e trágica da vida. Outro poema bem legal, bem legal. Poema forte. Recuperaram um bocado de poema aí que eu estava... coisa boa aqui. É bom ouvir pelo outro, aí ganha uma outra dimensão, né? É bom. Eu percebo a experiência, né, com o Grupo Com Cris, sempre que recita e recitar, ainda é mais do que ler, né? É dar uma expressão corporal também. E olhar direto no olho de quem está ouvindo. E causa nos poetas realmente um impacto assim que pena, né? De receber de volta o seu texto. É muito, muito legal. Viu, Robert? Eu acho que eu mandei uma seleção de poemas para você, que eu acho que eu nem tenho essa seleção. Aí você manda de volta para mim. Fica mais fácil do que eu localizar essa massa de poesia que tem aqui, viu? Tá desperdiçando poema, né, Pro? Que maravilha. É o que eu falei, não é só para quem pode. Eu estou lutando para que aos meus 50 anos o meu primeiro livro
Fique pronto. Por quê? Porque eu sempre olho para ele e digo, não, ainda não. Aí eu trabalho, olho para ele, dizendo, de jeito nenhum. Aí eu falo assim, mas eu não vou permitir passar dos 50 sem publicar esse livro, que ele vai marcar esse período da minha vida, né? Sei que com pandemia eu estou aqui, espero que com 50 eu esteja também. E que tenha meus poemas recitados por esse grupo maravilhoso de amigos, de irmãos, que é o Grupo Concris. Com certeza. A mesma coisa eu desejo para a senhora que tenha também um momento conosco, especialmente aqui em Maracás, celebrando a poesia, que sua poesia seja a poesia da noite e na voz do Grupo Concris. Então vamos pensar nisso e programar para mais adiante essa oportunidade para todos nós e uma oportunidade para os maracaenses. Eu quero agradecer pela sua participação, pelo seu carinho, a sua paciência, porque umas dificuldades hoje, né? Mas por estar aqui conosco, a sua presença, eu estou sentindo a sua presença como se estivesse com a gente nesse estúdio. Um grande abraço e Robert vai dizer mais algumas palavras e deixar que a senhora faça aí as considerações finais. Congelou, viu? Se você estiver sentindo minha presença, apesar dos congelamentos, de vez em quando vocês congelam, mas eu estou muito contente aí com a participação, com o carinho com que vocês selecionaram aí, uma alegria para mim ouvir meus poemas assim que eu nem lembrava mais serem trazidos assim para serem lidos, né? Uma honra participar e eu tenho essa vontade de ir a Maracás, né, Robert? Então, quem sabe, arranjando um motorista eu vou. Tá bom? Bom, nós agradecemos muito sua presença. Com certeza foi uma noite muito boa, tanto para as pessoas que chegaram, tanto para as pessoas que estão matriculadas no nosso curso. Vão aprender bastante com essa mestra das oficinas de criação literária, que é a senhora. Eu fico muito feliz por ter sido seu aluno, por compartilhar esse momento de poesia. Gosto muito de ler seus poemas que estão inéditos e espero que esses que eu posso ler agora cheguem também nos leitores, por meio dos livros. Muito obrigado mesmo, e a senhora pode se despedir e falar mais algumas coisas se quiser. Só isso mesmo, dizer a vocês que eu sou grata, eu gosto assim que o trabalho de criação esteja dando frutos, que vocês reproduzam as coisas que aprenderam, as técnicas, e eu acho que é importante. Eu digo sempre que a oficina é uma pedagogia do encantamento, porque é onde o aluno se encanta e conhece um pouco mais da palavra e do ser dele mesmo, porque é essa conjunção, né? A palavra e ele próprio, né? Então ele vai buscando dentro do baú de palavras dele as palavras que existem, as palavras que querem sair, que querem dizer, os sentimentos, e vai aprendendo Obrigada pelo convite e estou à disposição. E mande os poemas que eu mandei para você, Robert. Vou mandar sim. Tá, obrigada. E também agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Desculpe novamente pelos imprevistos, mas torno a ressaltar que a live estará disponível na sua completude pelo nosso canal aqui no YouTube. E você que perdeu alguma fala da professora Antônia pode retornar e assistir. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos vocês. E finalizamos o nosso bate-papo aqui com a professora poeta Antônia Herrera. E esse é um trabalho do projeto Mensageiros de Versos. Um projeto que foi apoiado pela Lei Aldir Blanc através da FUNCEB, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Governo da Bahia, Secretaria de Cultura. E esperamos uma outra oportunidade, se houver tempo. Temos aí uma live pré-agendada com o cordelista Antônio Carlos de Oliveira Barreto, um grande amigo nosso. Uma boa noite a todos. Barreto com a gente. Sim, sim. Uma boa noite a todos.